Fala galera, eu queria nesse vídeo aqui contar um pouco da minha experiência de como foi conseguir uma vaga para fora do Brasil, mas eu quero trazer dicas de inglês para entrevistas para gringas, sabe? Só vou abrir um parênteses aqui antes de começar. Eu fiquei um pouco mais de um ano para poder conseguir minha vaga para fora do Brasil. Então foi bem difícil, não é fácil. Não é igual um monte de cara que fica querendo vender curso e tomar seu dinheiro, falando que, pô, você estuda em 5, 6 meses, você vai ter sua vaga para gringa, recebendo mais de 30 mil, 50 mil reais, o céu é o limite. Dá para receber bastante mesmo, isso daí não é mentira, mas isso é muito exclusivo, cara. Você conseguir, não é tão fácil você conseguir uma vaga para fora do Brasil, e muito menos você ter um salário acima de 50 mil reais para essas vagas, tá? Então, eu só queria deixar isso daqui muito claro, porque eu não quero iludir ninguém aqui, falando que é tranquilo, que basta você estudar um pouco e vai dar tudo certo, enfim. Não é esse o objetivo. Mas aqui é um objetivo para ajudar a galera que está tentando e não está conseguindo, e talvez com essas dicas que eu vou dar, talvez possa ajudar a aumentar as suas chances de você conseguir, tá? Então, primeiro de tudo é você usar a internet como seu aliado para você poder melhorar seu inglês. Uma das coisas que eu percebi com todos os entrevistadores que eu tive fora do Brasil, tanto dos Estados Unidos e da Europa, que nenhum deles são super exigentes com o nível de inglês, tá? Então, para você conseguir trabalhar como um desenvolvedor para fora do Brasil, um nível intermediário já basta. Então, se você tem um nível intermediário, cara, tranquilo de você começar a trabalhar lá, tá? Em relação ao inglês. E eu não tô falando aquele intermediário que muito brasileiro fala que tem intermediário e na verdade é um básico, tá? Intermediário, cara, é quando você consegue levar uma conversa com uma pessoa e entendê-la, mas não de uma forma avançada. E o que eu quero dizer de uma forma avançada? Por exemplo, quando você dá uma engasgada, seu vocabulário é mais enxuto, você tem que parar para pensar às vezes. E uma pessoa com nível intermediário, ela consegue levar a conversa. Uma pessoa de nível básico, ela não consegue, tá? Para mim, a diferença do intermediário para o avançado, que o avançado ele vai engasgar muito menos, ou ele nem vai engasgar. O vocabulário dele ainda vai ser mais enxuto do que de um nativo, e ele não vai falar tão fluente como um nativo, mas ele vai conseguir se expressar muito bem. Então, o intermediário já basta para você trabalhar como um desenvolvedor para fora do Brasil, tá? Então, é você tentar atingir esse nível intermediário. Como você pode mensurar se você está intermediário ou não? Se você conseguir, por exemplo, isso daqui é até uma dica, tá? Para você melhorar o seu listening. É muito interessante você usar seus momentos de lazer para poder melhorar seu inglês. O que eu fazia muito, eu assistia muito Friends, e aí eu sempre assistia com legenda em português, sabe? Porque é mais tranquilo, tal, mesmo já entendendo inglês. É mais tranquilo. E aí você desliga a legenda em português e deixa a legenda em inglês no começo, porque é uma série que o vocabulário dela é bem tranquilo, é uma série que tipo, eu já assisti várias vezes, então eu sei ali o que vai ser a conversa, então é mais fácil de eu pegar o que está sendo conversado. E depois que você se habituar lendo a legenda em inglês, o ideal é você desligar essa legenda em inglês e deixar só o áudio rolando. Se só com o áudio rolando você não conseguir pegar as conversas, quer dizer que seu listening não está no nível intermediário ainda, tá? Porque essa é uma série tranquila, com vocabulário bem tranquilo, não é um Game of Thrones da vida. Então isso é bem legal para você ter uma base ali. Se você não gosta de Friends, sei lá, tenta um The Office também, que o vocabulário é tranquilo, enfim, tenta achar algum sitcom. Os sitcoms são bons assim para você praticar inglês, o seu listening e tudo mais. Então essa é uma dica para melhorar você escutando inglês. Agora uma dica para você melhorar a sua fala. E essa daqui vai se falar meio loucão, acho que muita gente não faz isso. Mas para você melhorar a sua fala, cara, você tem que falar, por incrível que pareça. Então o que eu fazia muito, cara? Não tinha com quem praticar, porque muitas vezes as pessoas que moram com você ou são próximas, elas não sabem falar inglês, ou elas têm vergonha de conversar e tudo mais. E eu também sempre fui um cara que eu gostei de aprender por mim mesmo, sabe? Tipo, sempre curti ser assim, eu não gostava muito de aula, enfim. Então eu criava vários diálogos na minha cabeça e conversava sozinho. Por exemplo, criava um diálogo lá que eu tinha que me apresentar para uma entrevista e eu ia ter que contar minha trajetória, falar que eu trabalhei e tudo mais. Então eu fazia tudo isso
falando inglês ali sozinho. Aí eu sei que soa meio louco fazer isso, mas isso ajuda muito a destravar. E depois que você faz isso, também é interessante você gravar, não precisa nem ser em vídeo, mas pode ser só o áudio, você se gravar falando inglês. Até para você poder ver suas falhas, ver ali algumas coisas que não soam tão legal em relação à pronúncia e você poder melhorar. E fazendo isso, o inglês vai ficando muito mais fluido. E é uma outra forma de você treinar para a entrevista, você colocando esses diálogos. Mas eu recomendo você também colocar outros tipos de diálogo, assim, para você praticar sozinho, até para você enriquecer mais o seu vocabulário quando fugir algo que não seja tão de entrevista assim, tá? Uma outra dica que eu dou, que essa eu usei bastante também, eu ia no YouTube e em vez de procurar assim, dicas para entrevista em inglês feitas por brasileiro, porque eles vão colocar um vocabulário muito mais simples, eu ia em dicas de entrevista gringa já, ou dos Estados Unidos, da Inglaterra, tanto faz. E eram os caras ali falando inglês, eram nativos, então eles não vinham com aquele vocabulário tão básico. Por que eu achei, eu não sei como tá hoje, tá, no YouTube, mas na época era muito básico ali, a preparação que os brasileiros davam para a entrevista. Então, às vezes vinham perguntas mais complexas, que você tinha que argumentar um pouco, e você era pego de saia justa. Então, se você se prepara já com um nativo te dando as dicas, ele vai te dar dicas de entrevista mesmo, e aí ele falando inglês, isso vai te ajudar muito na hora de você poder se expressar na entrevista. Outra dica que eu dou, e essa daí na época eu não pude usar porque não tinha, acho que não tinha, o ChatGPT no celular tem como você conversar com ele por áudio, então como se fosse uma ligação mesmo. Então é legal no ChatGPT você começar ali um plano de estudo com ele, falar que você quer melhorar seu inglês, quer aprender, e ele vai te ajudar, você vai conversar em inglês com ele. E depois tem como você colocar ele no papel de um entrevistador. Então fala assim, ó, eu quero que você seja um entrevistador técnico para uma vaga, sei lá, de desenvolvedor Java. E aí tudo isso em inglês. Então, além das perguntas que ele vai fazer para você técnicas, em inglês, isso vai te ajudar muito, cara. Então, nossa, o ChatGPT ajuda demais nessa questão. Mas é um recurso que eu usaria mais por último, tá? Porque ele fala mais rápido. Então, se você não está ali tão bem e tal... Mas você pode também colocar ali no seu dia a dia, na sua rotina de estudo, e que vale muito a pena também, tá? Então essas são as dicas que eu dou. Eu acho que você fazendo isso, você vai ficar muito mais confiante do seu inglês. Apesar, como eu disse, não é uma exigência altíssima dos entrevistadores, mas quando você dá uma derrapada ali, você esquece, dá uma travada, isso já te deixa menos confiante pro resto da entrevista e atrapalha na hora de você poder expressar suas ideias. Então, se você vai com o inglês confiante, tranquilo, aquilo não vai te atrapalhar, porque numa entrevista normal, por exemplo, com um brasileiro mesmo, muitas vezes a gente já se atrapalha, mesmo sendo nossa língua nativa. Então, imagina uma língua que não é a nativa. E outra coisa também que torna muito mais difícil essas vagas internacionais, que você compete com o mundo inteiro. Então, as vagas globais, o nível é muito alto, a régua é muito alta. Então, os entrevistadores eles podem se dar ao luxo de às vezes descartar ali um candidato por motivos mínimos, porque tem muita gente boa, sabe? Então, teve várias entrevistas que eu fiz que eu não passei e os caras até me deram um feedback, porque assim, eles acharam, eles gostaram muito, mas, cara, eles gostaram muito de vários. Então, imagina que eles entrevistaram, sei lá, 30 pessoas e eles gostaram muito de 6 e só tinha uma vaga. Então, é muito fácil você não entrar, entendeu? Mas isso não estou dizendo para te desanimar, só estou dizendo para você não desanimar durante o processo, se você não passar logo de primeira, mesmo indo muito bem, tá? Então é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E se você, assim, cara, eu tô querendo continuar com o canal, eu sei que eu entro num hiato às vezes, e manda para um amigo seu, tá tentando uma vaga na gringa, se você achou interessante essas dicas, tá? Beleza, galera? Valeu, falou, é nóis!